Boa tarde, pessoal. Vou me apresentar. Eu sou Marília Rocha, gestora de comunicação da Wikimedia Brasil. Já falei um pouquinho hoje, né? Eu acho que agora, com outro chapéu aqui, falando de como é que a gente montou a estratégia e operacionalizou uma campanha a respeito de direito de conhecimento livre, de direitos autorais, em parceria com, na verdade, a campanha é da Coalizão Direitos na Rede, a gente viabilizou, né? Desenhou a estratégia e implementou, colocou ela no ar. Então, aqui a ideia hoje é contar um pouco também de bastidores, um pouco de como é que a gente pensou, não só aquilo que ficou visível para todo mundo, mas também como é que a gente se organizou para fazer essa campanha acontecer. E de que forma ela se conecta com esse conceito, essa grande ideia de bens públicos digitais, porque tem muita conexão, embora não esteja tão explicitamente, talvez, em todos os materiais, é o que a gente quer fazer aqui, mostrar que, no fundo, né, tem um princípio em comum. E estou aqui com o Henrique. Quer se apresentar? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Henrique Neiva, eu sou estagiário de comunicação na Wikimedia Brasil e também membro. E, junto com a Marília, a gente participou da construção da campanha Conhecimento é Direito, que foi uma campanha da Coalizão Direitos na Rede, da qual a Wikimedia Brasil tocou, né, que visava, aí, entre vários aspectos, vou falar um pouco mais à frente sobre os objetivos da campanha, promover uma discussão e promover um equilíbrio entre os direitos autorais e a criação, o direito de criação, o direito das pessoas terem acesso à informação. Então, a ideia da campanha de defender que o conhecimento é direito é porque a nossa legislação de direitos autorais ela se mostra, no contexto de hoje, extremamente defasada, desatualizada e que precisa de uma atualização. Então, essa campanha ela tem esse papel de provocar o debate público novamente para a discussão de direitos autorais, que já foi um debate que anteriormente já teve força, né, no início dos anos 2000, mas que com o passar dos últimos anos e com o avanço tecnológico, concentração na mão das Big Techs e a nossa legislação de 98, nunca foi sequer atualizada e que acaba colocando diversas limitações à produção do conhecimento. Então, a nossa lei de direitos autorais ela se mostra extremamente restritiva. Então, o que a gente queria com essa campanha, o que a gente quer, né, porque estamos na fase de advocacy da campanha, de incidência política, é ter mais licenças livres e, sim, promover uma revisão, não geral, ampla, para acabar com a lei de direitos autorais, esse não é o nosso objetivo, mas equilibrar o que é o direito autoral e o direito das pessoas acessarem esse conhecimento, porque hoje acaba sendo inviabilizada a produção de conhecimento, porque a gente tem uma legislação que não tem limitações e exceções. E é justamente o que a gente busca provocar na campanha, que haja limitações e exceções e que o poder público promova mais licenças livres, né? Que a gente volte para aquele período em que a gente tinha esse compromisso com o software livre, que a gente tinha compromisso, não necessariamente com bens públicos digitais, mas com o acesso à informação. Então, isso se perdeu e foi o que a gente tentou construir com a campanha e que a gente vai apresentar. E só trazendo uma informação também preliminar, assim, antes da gente entrar de fato na apresentação, na verdade, a própria Coalizão Direitos na Rede e a Wikimedia Brasil, como o Henrique falou, já discutiam esse tema há bastante tempo. A coalizão já tinha documentos, manifestos, já tinha tem uma trajetória já de posicionamentos a respeito dessa temática, então não é uma discussão que só aconteceu graças à campanha. Na verdade, a campanha é uma tentativa da gente sistematizar esse conhecimento acumulado e colocar em pauta, realmente tentando trazer outros atores juntos, né? Então, era algo que já estava, já tinha uma trajetória de discussão, mas que agora a gente conseguiu. O próprio grupo, o grupo de trabalho Libex, Liberdade de Expressão, já tinha feito alguns posicionamentos no ano retrasado, se não me engano, mas ainda não tinha uma percepção de ter consensos estabelecidos. Então, ok, existiam várias organizações querendo discutir esse assunto, muita gente percebendo que tinha uma relevância, né, tinha uma necessidade de avançar nesse ponto, mas não existia ainda tão estabelecido qual era o ponto de vista desse conjunto de organizações, né? A partir do momento que se decide, não, vamos fazer uma campanha, vamos colocar no ar uma proposta, todas as próprias organizações desse grupo de trabalho, e aqui já aproveito para agradecer a presença do Chico Venâncio, que liderava esse GT Liberdade de Expressão, obrigada, Chico, e que foi essencial nesse processo todo. Então, a partir do momento que a gente... E também agradeço ao Paulinho do Data Lab, que também, representando o CDR, de certo modo, nos ajudou a operacionalizar tudo isso.
Então, não está dando? Paciência. Então, basicamente, a partir do momento que se decide colocar no ar uma campanha, a gente entende que isso é um pontapé também facilitador para se buscar. Não, ok, a gente quer que as pessoas discutam essa temática, mas com qual perspectiva? O que é o avanço que a gente busca? Qual que é o resultado concreto que a gente vai dizer, ok, conseguimos algo graças à campanha? Então, foi um trabalho bastante de bastidor ainda, no ano passado, a partir do momento que a gente já estava selecionado, né, para operacionalizar essa campanha, ainda teve alguns meses de finalizar esse documento de consensos. O que eu acho que é importante para a gente refletir que não é uma campanha, sendo uma campanha de coalizão, é justamente uma campanha que demanda também esse tempo, esse processo mesmo de escuta, de chegar, de buscar consensos e de, a partir daí, colocar algo no ar. Então, desde o ano passado, a gente já estava refletindo sobre essa questão, quais são, digamos, as restrições da Lei de Direitos Autorais que a gente teria que avançar, e quais seriam, como o Henrique falou, limitações e exceções. Qual que é essa ideia, né? A Lei de Direitos Autorais do Brasil, por princípio, todas as produções são fechadas, exceto em algumas situações. Mas essas algumas situações não são bem definidas, são poucas e dependem muito de interpretação e de contexto. Estou falando muito alto, gente? É que eu percebi que eu estava com o ouvido... Desculpa. Exceto com algumas com interpretação de contexto. Então, é para fins educacionais, mas em determinadas situações um fim educacional era considerado válido para não precisar, né, para algo poder ser entendido como livre, em outras situações não. Então, isso levava a um cenário muito desigual nessa aplicação da lei. Levava a um cenário em que a gente tem, especialmente pessoas ou organizações, né, com muita capacidade, com muito poderio, podendo realmente usar materiais e adaptar, e adotar, e multiplicar, e outras organizações, especialmente as menores, especialmente organizações sociais, com muito mais dificuldade para fazer isso. E o que isso gera uma enorme desigualdade na própria apropriação e multiplicação de bens culturais, de conhecimento e de ciência, né, de pesquisa também. Então, a gente teve um cronograma de produção dessa campanha. De julho a outubro, basicamente, a gente construiu esses consensos que eu estava colocando, embasando a narrativa da campanha. Durante os meses, então, de novembro a dezembro, a gente realizou entrevistas, porque a nossa ideia também era que, além da gente ter um posicionamento, um texto, a gente tivesse um material multimídia, né? Então, gravamos Pedro Lana, Alice Lana, o Alan Rocha, o Léo Foleto, para construir os materiais e também a própria narrativa. Então, a partir do momento que a gente reuniu pessoas indicadas pelo próprio grupo de trabalho da CDR, a gente conseguiu absorver, entender as perspectivas várias, porque, na verdade, são muitas as leituras possíveis sobre esse tema, e diversas organizações têm perspectivas um pouco específicas. Inclusive, agora, o que a gente está vendo com a inteligência artificial é que a gente ainda está tendo que buscar novos consensos, né? Então, justamente, a gente precisa entender, no contexto da inteligência artificial, que depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, como é que a lei de direitos autorais, de certo modo, ela tem que ser mais preservada, porque ela tem que garantir que os autores e autoras de obras sejam protegidos, né, não sejam substituídos aí pela inteligência artificial, mas, por outro lado, essa discussão deveria ser trazida com maior equilíbrio. A nossa ideia sempre foi essa. Não queremos acabar com a lei de direitos autorais e, ao mesmo tempo, não queremos fechar. O que a gente quer, basicamente, é que, em algumas situações em que criadores de conteúdo, produtores de ciência e de materiais, enfim, públicos, possam ter o seu direito reconhecido, possam ter materiais, digamos, fechados, mas, em outras situações, eles possam ficar abertos. Então, a questão é que isso não está equilibrado hoje no Brasil, e já poderia estar. A gente já tem mais condições de avançar muito nessa busca por uma situação, um cenário em que as organizações não tenham que brigar tanto para poder ter materiais para modificar, atualizar e divulgar. Então, aí, essa ideia das perspectivas múltiplas, né? Então, a gente foi ouvindo pessoas que nos ajudaram a ampliar a nossa própria percepção, né, sobre o tema. Depois, em dezembro, a gente validou a identidade visual da campanha, criamos uma primeira peça e a landing page, que foi ativada em fevereiro e está ativa até agora, né? A gente tem dados até junho, mas, basicamente, esse período, desde o momento que a gente realmente lançou a campanha, nossa estratégia, que depois a gente vai detalhar, foi colocar materiais novos ou percepções novas ou gerar a cada semana a gente tinha alguma coisa para falar.
Então, o que é muito interessante, porque você parte de um cenário, uma situação em que tinha pouca discussão ou pouco consenso e vai para uma situação em que toda semana a gente tinha algo para dizer sobre esse assunto. E aí, vamos falar mais sobre os objetivos na campanha, né? E aí eu elenquei aqui 3 objetivos principais, são os objetivos gerais da campanha, e o primeiro seria promover e qualificar o debate público sobre a modernização da Lei de Direitos Autorais no contexto do Pacto Digital Global, né? Que o Brasil é um dos países signatários. Então, o Brasil já assumiu esse compromisso publicamente no ano passado e este ano a gente tentou conectar o Pacto Digital Global com o objetivo central da campanha, que é essa reforma visando a preservação dos bens públicos digitais, que também é o tema dessa conferência. Então, esse objetivo ele é para articular conteúdo, mídia, incidência política, para a gente pautar esse debate da modernização dessa legislação. E aí, como segundo objetivo geral, a gente tem a busca pelo equilíbrio. Eu acho que aqui equilíbrio seria a palavra-chave para essa campanha e para o debate sobre direitos autorais, inclusive para tentar se construir um consenso. É muito difícil chegar a um comum acordo entre diversas organizações e pessoas sobre a legislação de direitos autorais, mas o que a gente quer é encontrar um equilíbrio, um consenso, algo em comum. Então, o que a gente queria com a campanha? Promover o uso de licenças livres, né, e ter limitações e exceções na legislação de direitos autorais, protegendo o direito dos criadores, mas também preservando o acesso ao conhecimento que, pela nossa legislação, ele acaba sendo prejudicado. E aí, como terceiro aspecto, terceiro objetivo geral, seria desdobrar o tema principal, como a Marília falou um pouco antes, em pautas correlatas, como licenças livres, domínio público, obras órfãs, bens públicos digitais e o papel da inteligência artificial. Então, a gente articulou esse objetivo em diversas frentes, em diversos aspectos desse debate da lei de direitos autorais. Então, a gente não falou, vamos só reformar a LDA, vamos colocar limitações e exceções, vamos colocar só usos livres. Não, a gente procurou falar sobre licenças livres e o tema atual, o tema do momento, que é a maior dificuldade de construir consenso, que é inteligência artificial. Essa é um recorte de tela, né, da nossa identidade visual da landing page. Vocês podem acessar a página da campanha por esse QR Code ou diretamente pelo site conhecimento-e-direito.org.br. Vocês veem que na landing page tem a seção de início, né, que mostra essa identidade visual, uma seção sobre conhecimento, um direito, por mais licenças livres no Brasil, pela reforma da Lei de Direitos Autorais, uma seção de participe, que é de engajamento, vou falar um pouco mais sobre ela à frente, e quem mobiliza, né, que nesse caso é a Coalizão de Direitos na Rede e o Wikimedia Brasil, junto com organizações parceiras. Perfeito. Só um breve complemento, uma coisa também que estava muito em vista para a gente era que essa discussão, por muito tempo, ela foi um pouco mais, não que fechada, mas um pouco mais diretamente feita por pessoas do universo do direito, especialistas, acadêmicos. E a nossa ideia, a nossa tentativa, pelo menos, inclusive com essa landing page, foi tentar buscar uma linguagem um pouco mais acessível. Não é tão simples, porque é um tema realmente um pouco mais hard, né, um pouco mais técnico, mas a gente tentou, por meio do argumento, da maneira de apresentar as ideias, depois nos textos que vem ali em cada um desses blocos, e é uma landing page com esses 5 blocos em sequência. Tentamos fazer ele o mais sintético possível, e buscando mostrar que, basicamente, apesar de ser um tema técnico e com mais diretamente discutido por advogados e por pessoas especialistas, na verdade, tem reflexos na vida de todos nós. Então, porque, basicamente, todos nós somos prejudicados quando a gente tem um acesso restrito a informações. E do que a gente está falando aqui? A gente está falando, por exemplo, quando você tem uma empresa brasileira pública de comunicação e todos os materiais que ela produz estão fechados. Os materiais que ela produz, não pode um professor numa faculdade ou mesmo num ensino médio pegar algum desses materiais e tentar replicar na sua sala de aula. Ele pode ser processado por isso. E a gente tem inúmeros exemplos disso acontecendo e que, na verdade, impactam em educadores, em profissionais da cultura e em todos nós. Porque a gente deixa de poder ter acesso ao conhecimento que já existe, que já está produzido e que é público, mas ele está limitado, ele está fechado, só para quem, enfim, de algum jeito entra na briga para pagar, para poder ter o direito de usar aquilo em alguma outra iniciativa ou atividade ou material. E aí, essa identidade visual que foi construída, né, nesse período, a gente também desdobrou ela para outros materiais formativos, como o e-book Conhecimento é Direito, que tem um público-alvo comunicadores, legisladores,
gestores públicos. O folder, que foi um material impresso e entregue em ações de incidência política. Tanto o folder quanto o e-book são materiais que reúnem argumentos, né, e dão um contexto sobre licenças livres, as licenças Creative Commons, casos de sucesso, como, por exemplo, o caso da MediaTek Capixaba, que foi uma parceria, inclusive, vocês que receberam o kit da Wikicom estão recebendo o guia, alguns, né, estão recebendo o kit do Guia Licenciamento e Análise da MediaTek Capixaba, que foi uma parceria, essa produção da Wikimedia Brasil, com o Internet Lab, com a Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, que reuniu o acervo de 11 instituições culturais do Estado do Espírito Santo na MediaTek Capixaba e fez a difusão disso numa licença livre, né, pela plataforma Tainacan. Então, esse guia ele mostra que, sim, é possível o Estado, o setor público, tomar uma decisão de incorporar e permitir mais usos livres para suas obras, para os seus acervos. Afinal, essas produções elas estão sendo preservadas com o nosso recurso, né, com recursos públicos. Então, a ideia é que a gente mostre esses exemplos de sucesso para dizer, não precisa de muito, é possível fazer, basta a decisão política. Só uma coisinha, antes. Não. E uma coisa também importante é que a gente queria até ter trazido esse folder aqui, porque de toda essa discussão que a gente fez, de uma ampla escuta, a gente ouviu muita gente, estamos aí há 6 meses debatendo e levando essa pauta para diversas situações, a gente tentou chegar nesse folder, não é o laranjinha ali, é o preto e o clarinho, ele é um frente e verso, em que a gente traz na primeira página um diagnóstico do problema e na segunda página a proposição. O que a gente acha que tem que acontecer para melhorar. Então, está bem assertivo. A gente até queria ter trazido aqui, mas, felizmente, tivemos uma pauta em Brasília de incidência na semana passada. E aí eu acabei levando todos os folders, mas aí eu estimulo vocês, porque ele está no Commons, então, para todo mundo, para quem essa pauta seja relevante, ele está livre para baixar, para vocês imprimirem e para multiplicarem também essa mensagem, porque ele está muito assertivo. E a nossa ideia é que, enfim, a gente está acabando a gestão da campanha, mas a gente acredita que ela deva continuar e que ela deva reverberar em outras instâncias. E, para quem quiser acessar os materiais da campanha, é possível, pela categoria no Commons, Conhecimento é Direito Visuals. E aqui eu só mostrando, pulou essa é a capa do e-book, né? Vocês podem acessar ele pelo link w.i/msx. Isso aqui é só uma demonstração, o folder, frente e verso. E aí vamos falar sobre os canais de comunicação. Nossa, tá. Os canais de comunicação que a gente adotou para essa campanha. O principal, a landing page, que a gente falou para vocês, porque ele acaba centralizando todas as informações, permite que a gente aprofunde os temas. Na landing page, inclusive, vocês vão encontrar vídeos narrativos em que a gente entrevista a Alice Lana, o Pedro, a gente entrevista o Leonardo Foleto. E, além da landing page, as redes sociais digitais, né? Então, a gente utilizou Instagram, Facebook, LinkedIn, Blue Sky, para diferentes públicos e formatos. E aqui, nesse aspecto, é importante ressaltar que a Wikimedia Brasil não faz tráfego pago, a gente trabalha com alcance orgânico. Então, a gente teve um esforço aí coletivo de buscar organizações, de buscar pessoas para alcançar a sociedade civil, né, pessoas interessadas no tema, para debater a questão do conhecimento como um direito. E uma outra frente que foi a assessoria de imprensa, que eu gostaria que a Marília falasse um pouco mais. Basicamente, a gente tentou fazer uma ativação mais direta com alguns jornalistas prioritários de determinados veículos, seja especializados, seja de cobertura nacional. Também conversamos com todas as comunicações das organizações. Antes de lançar a campanha, a gente criou um documento compartilhado em que todo porta-voz de organização poderia se inspirar, poderia olhar para aquilo e falar, bom, eu vou dar uma entrevista sobre outro assunto, mas eu posso conectar com esse assunto aqui. E a gente sugeriu isso, em termos de backstage de campanha, né, assim, para trazer um pouquinho de como é que a gente organizou, eu até acho que a gente poderia ter reforçado isso mais vezes com as outras organizações, mas esse documento foi feito e ele estava lá como sugestão. Então, todo mundo que fosse falar com a imprensa poderia trazer alguns tópicos de abordagem. O que a gente sentiu, embora a gente tenha feito uma ativação bastante intensa de imprensa, especialmente entre fevereiro, março e abril,
a gente sentiu muitos desafios para a imprensa realmente se engajar com essa pauta. É claro, né, a gente sabe que os jornalistas estão muito mais ali na pauta que já está estabelecida, já está no dia a dia. Então, estabelecer agenda setting, né, quando a gente propõe que tenha uma cobertura sobre algum tema, demanda um esforço muito maior de relacionamento, de tempo, de articulação e de insistir com determinados veículos ou com buscar outras abordagens. A gente fez 4 releases depois do lançamento da campanha, sem nenhuma grande novidade, mas a gente estava sempre tentando buscar um novo ângulo, tentar fazer uma nova proposta para ver se de alguma maneira despertava interesse. E acho que eu fico feliz porque a gente teve alguns resultados que a gente vai falar daqui a pouco. Acho que daria para ter tido mais. Eu sinto que ainda é preciso qualificar mais. E aí, não sei se o Pedro está aqui, mas, enfim, eu fico feliz que a gente tenha jornalistas também nessa conferência, porque é uma forma de entender também a importância, né, desse tipo de debate. Mas eu acho que é um desafio que a gente ainda tem que vencer. Mostrar para comunicadores em geral que essa é uma pauta relevante para a sociedade como um todo, não só para um determinado setor. Então, depois da estratégia, né, vamos falar sobre outros materiais formativos, para além do e-book, para além do folder. A gente desenvolveu, né, conteúdos audiovisuais que estão disponíveis na landing page, que estão disponíveis no Commons, que estão disponíveis nas redes sociais da Wikimedia Brasil e também da Coalizão de Direitos nas Redes, sobre o tema dos direitos autorais, a promoção das licenças livres, mas sempre trazendo essa conexão do Pacto Digital Global, ressaltando que o Brasil firmou este compromisso, portanto, a gente precisa... A gente desenvolveu esses materiais mostrando que o Brasil já firmou esse pacto e a gente tem esse papel de chegar às instituições, de chegar à sociedade civil e dizer só precisa agora caminhar para cumprir. Então, nesse desdobramento também tivemos artigos de opinião que foram publicados em alguns veículos relevantes, tivemos releases que foram enviados para a imprensa e os folders, né, que a gente... Sobre o Pacto Digital Global, que eu acho que a gente não falou naquela abertura aqui, enquanto não estava o PPT, só para explicar, né, qual que foi o ponto de conexão. O Pacto Digital Global, firmado, né, pela ONU, como o Henrique trouxe, ele traz uma série de compromissos. São mais de 60 compromissos que os países signatários se comprometeram, né, assumiram para si em termos de governança global da internet. Tem um bloco inteiro dedicado aos bens públicos digitais e que diz que os governos, né, os membros ali que assinaram esse compromisso, eles dizem que eles vão investir, fortalecer e utilizar projetos de modelos abertos, de conteúdo livre, tudo isso que é o que a gente está falando, né? Inclusive, basicamente, o que faz um bem público digital, um dos critérios é a adoção de licenças livres. Então, se você quer atender àquilo que você se comprometeu, enquanto governo, enquanto sociedade, a gente deveria estar mais preocupado em realmente falar, bom, estamos fazendo este projeto, estamos implementando essa diretriz, determinada política pública, em nome de atender aquilo que nos comprometemos globalmente. Né? É muito complicado quando a gente vê pactos e normativas, enfim, compromissos sendo estabelecidos que não se desdobram em ações práticas. E o que a gente tentou mostrar aqui é, vamos fazer coisas, vamos usar mais a licença livre para a gente estar mais adequado a essa visão de futuro, essa visão de internet estabelecida no pacto. Então, falar rapidamente aqui, vou pular de estratégia online, estratégia offline também. Então, vamos falar sobre resultados notáveis, né, que a gente teve com a campanha Conhecimento é Direito. A gente, durante a campanha, teve uma boa notícia, que foi a alteração das fotos do perfil Lula Oficial no Flickr, em que a licença anterior foi trocada para uma licença livre, uma licença CBA-SA. Né? E essa foi uma estratégia de aproximação que a gente teve com o governo federal, que a gente tem dialogado, inclusive, porque estamos no período das ações de incidência, para promover o uso de licenças livres. E foi uma decisão, foi um e-mail enviado, um e-mail que teve um retorno, uma simples alteração no Flickr que permitiu que hoje o Flickr do Lula Oficial ele esteja numa licença livre. E a gente tem tentado, inclusive com a EBC, com o Planalto e com todos os outros órgãos do governo, para que faça essa simples alteração, porque isso já permite um acesso ao conhecimento muito mais amplo. E, além disso, o que a gente quer, né, a nossa proposta agora na incidência, é que diversos órgãos estabeleçam suas políticas de acesso aberto. Então, não adianta você ter alguns materiais sendo disponibilizados sob licença livre por determinada gestão que é favorável, mas depois, quando há uma troca, isso é descontinuado. Nossa ideia é tentar induzir a institucionalização dessa perspectiva. Então, assim como a Fiocruz, por exemplo, é um excelente exemplo de instituição, né, de órgão que está criando uma política de acesso aberto,
certo e já tem inúmeras práticas para isso, a gente imagina, e como a Secult do Espírito Santo, que o Henrique mencionou, a gente pensa, quantas secretarias de cultura não tem por aí que poderiam estar fazendo isso? Em cada cidade, a gente poderia estar com 4.000 obras livres em acesso, como a gente conseguiu com o Espírito Santo. Imagino que a gente não conseguiria com a Secretaria de Cultura da Bahia, com a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro. E a gente precisa, ainda está precisando fazer essa estratégia de convencimento para algo que já deveria estar dado, né? A Secretaria de Cultura do Pará, por exemplo, a gente fez uma ótima reunião com eles, a secretária falou, mas tudo que a gente tem já está para download gratuito. E aí a gente explicou, ok, download gratuito é ótimo, mas não basta, porque uma pessoa que usar um material, uma cartilha linda, inclusive, que a Secretaria de Cultura do Pará fez sobre cultura e questão climática, e que a secretária quer colocar no Commons agora, a gente vai ter que fazer um relicenciamento, porque ela chegou fechada. E aí precisa pedir para os autores autorização para a gente colocar isso sob licença livre, porque, senão, qualquer pessoa que use aquilo está sob risco de ser processado, né? Então, só para trazer essa incidência, a gente também entrou em artigos publicados em 3 veículos, 2 colunas. O nosso vice-presidente Chico Venâncio deu uma entrevista para o Nexo Jornal, que desdobrou em outros materiais do próprio Nexo, e entramos nos podcasts da Docracia, Tecnopolítica, e um react muito bacana do Tecnologia e Classe, que a gente nem esperava, foi uma surpresa, de certo modo, né? Ele viu um dos vídeos da entrevista do Léo Foleto e decidiu reagir, multiplicando o acesso à nossa campanha. Foi visto já por milhares de pessoas. Acabou! Não, mas a gente tem só mais um pouquinho. A gente vai ter Então, falando agora de redes sociais, né, como a gente trabalha com um tráfego orgânico, a gente juntou e viu qual foi o impacto disso, quantas pessoas a gente alcançou. Então, em termos gerais, 20.000 pessoas alcançadas, né, visualizações de conteúdo um pouco mais que 31.000 pessoas, e aí 1.060 curtidas, 245 compartilhamentos, 43 comentários, além desses artigos que foram publicados, e nas colunas a gente teve menções em newsletters de organizações parceiras, como a Painel de Brasil, Imersão Latina, Iris, Nexo e A Culpa é da Ciência. Não vai dar tempo para dúvidas, infelizmente. Espero que vocês não tenham dúvidas. Estou brincando, podem conversar com a gente depois, a gente tem mais pontos para trazer. Na verdade, aqui a gente tentou resumir para os 15 minutos que a gente tinha. Não, 30, né? Mas é que pareceram 15. Mas a gente, basicamente, a gente ainda tem mais coisas para dizer, porque o que a gente sente, essa campanha, a gente ativamente não está mais colocando publicações nas redes sociais, por exemplo, porque a gente agora já está entrando numa outra fase, mas eu realmente faço esse convite para todo mundo, para quem seja importante esse tema, e eu acredito que ele tem reflexo em diversas organizações que estão aqui presentes e que poderiam estar também, que a gente siga multiplicando mesmo essa ideia, porque a gente ainda não conseguiu, temos poucas perspectivas de efetivamente mudar a lei de direitos autorais, né? A gente sabe que o cenário não é favorável para isso, mas a gente acredita que tem caminhos paralelos que podem ser traçados, seja por meio de políticas institucionalizadas, seja por meio de legislações locais, onde, eventualmente, você pode ter esse favorecimento para políticas de acesso livre, enfim, para um determinado território. É isso, gente. Muito obrigada.